Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito da Idade Média. Na verdade, a gente vai dar continuidade, uma vez que a gente já falou sobre esse assunto, falamos aí da importância da Igreja Católica e tudo mais na aula anterior, e nessa aula a gente vai basicamente falar sobre o período chamado de Baixa Idade Média, e basicamente vou focar em 3 assuntos para essa aula. Eu vou falar sobre as Cruzadas, vou falar sobre a Guerra dos 100 Anos e também a respeito da Peste Negra. Se esses assuntos já te interessam, então eu quero que você se inscreva aqui no meu canal para você saber de todas as novidades, todas as novas aulas que eu coloco aqui. E claro, dê um like nesse vídeo e ative aí o sininho para receber as notificações para cada vídeo novo que eu apresentar aqui no canal. Sem mais enrolação, então, vamos à aula? Para que você possa entender exatamente o que é as Cruzadas, ou o que foi as Cruzadas, é importantíssimo você entender algumas coisas, como, por exemplo, a importância da cidade de Jerusalém. É isso mesmo, Jerusalém é uma cidade lá na região do Oriente Médio e que vai, digamos assim, ser extremamente importante e fundamental para as 3 maiores religiões do planeta em número de adeptos. E a gente está falando basicamente de um local, uma cidade sagrada que vai ser importante para os judeus, certo? É a cidade onde foi edificado o Templo de Salomão, o Templo de Salomão esse que foi derrubado, reconstruído, derrubado de novo, e ficou apenas ali, digamos assim, os resquícios do Templo de Salomão. Bom, esses resquícios vão formar o que os judeus chamam de Muro das Lamentações, território sagrado para os judeus, e também a região ali de Jerusalém é a região, a terra prometida por Deus para o povo judeu, segundo os relatos da Bíblia. Bom, Jerusalém também é uma cidade extremamente importante para os islâmicos. É, digamos assim, a terceira em escala de importância. Você vai ter Meca, Medina e depois Jerusalém. É na cidade de Jerusalém onde o profeta Maomé teria ascendido aos céus num sonho, conversado diretamente com Deus. Cidade extremamente importante. E claro, é uma cidade extremamente importante para o cristianismo. É em Jerusalém os últimos momentos de Jesus Cristo na terra, onde Jesus Cristo ele vai ser crucificado, é onde Jesus Cristo vai ressuscitar, tudo segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento. Portanto, uma cidade de extrema importância para as 3 maiores religiões do planeta. E a gente vai observar que, basicamente, Jerusalém ela vai ficar sob o domínio do Império Romano e logo depois ela cai sob o domínio dos islâmicos. É bom a gente frisar que enquanto houve o período dos islâmicos, havia, digamos assim, uma certa paz dentro da região e esses povos, eles mais ou menos organizavam que cada grupo religioso poderia, digamos assim, ter liberdade para professar a sua fé em determinados locais, dos locais sagrados de cada uma. Tá? Então, você tem o Muro das Lamentações dos judeus, a Igreja de Santo Sepulcro para os cristãos e as mesquitas lá para os povos islâmicos. Isso vai ser mais ou menos organizado até o ano de 1099, onde começa, digamos assim, as Cruzadas. Então, Jerusalém vai ficar sob o domínio dos islâmicos há mais de 400 anos, e aí no século XI, o Papa Urbano II decide retomar a cidade. Há uma série de motivos para que o Papa fizesse isso. Entre outras coisas, a gente vai ter uma série de disputas e guerras entre senhores feudais ao longo de toda a Europa, e claro, você unificando todo mundo numa luta, numa cruzada em nome de Deus contra os infiéis, seria algo que, digamos assim, geraria uma pacificação. Havia também interesses
políticos por trás disso, como o fortalecimento da própria Igreja Católica mediante a Igreja Ortodoxa. Vale lembrar, eu já citei isso na aula aqui, quando eu falei sobre Roma, que a igreja ela também vai ser dividida. Você vai ter uma Igreja Ortodoxa lá em Constantinopla e a Igreja Católica surgindo com força dentro do Império Romano do Ocidente, digamos assim. Então, havia também esse interesse político. Para além de tudo isso, vai ser uma grande organização, a cruzada, nobres de todas as partes da Europa que vão formar o chamado Exército de Deus, com o objetivo de retomar Jerusalém para o controle dos cristãos. E é claro que a gente tem que entender que esses cristãos seriam os católicos e não os cristãos ortodoxos, que também tinham liberdade de acesso à região. Então isso é bom a gente frisar. Por que cruzados? Porque basicamente esse exército vai ser formado por vários nobres completamente diferentes um do outro por quase toda a Europa, e eles vão usar por cima daquelas armaduras de cavaleiro um pano branco com uma cruz de Cristo vermelha, daí o nome de cruzadas. Eu vou destacar para vocês aqui, olha, a imagem da primeira cruzada. Essa primeira cruzada ela vai ser a grande cruzada, no qual vai dar, digamos assim, o domínio sobre Jerusalém. É a única cruzada bem sucedida. Então, somente a primeira cruzada obteve sucesso, e mesmo assim momentâneo, cerca de 87 anos, 88 anos mais ou menos, de domínio dos cristãos, e as demais cruzadas foram um verdadeiro fracasso. Vale destacar aqui, por volta ali de 1187, o Saladino consegue recuperar Jerusalém para o domínio dos islâmicos, e aí, depois disso, Jerusalém não volta mais para o controle dos cristãos, isso até hoje. Então a gente deve perceber que, apesar das derrotas, as cruzadas vão intensificar o comércio pelo mar Mediterrâneo. Vale destacar que houveram várias cruzadas, entre elas últimas, as chamadas Cruzadas dos Mendigos, onde pegou toda a população em condições aí de mendicância, e a última cruzada, chamada Cruzada das Crianças, que até crianças foram lutar numa guerra completamente absurda, com uma violência típica, digamos assim, do período medieval, uma violência extrema dessa guerra, mas de qualquer jeito que vai marcar a importância da cruzada não vai ser necessariamente a luta, a guerra entre cristãos e islâmicos, e sim as rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. Eu quero chamar a sua atenção que essas rotas comerciais, com a expansão do islamismo, muitas delas ficaram sob domínio dos islâmicos. Eles vão controlar as rotas comerciais, isso vai dificultar o comércio propriamente com a Europa. Já era um momento ali de dificuldade maior de comércio, onde o comércio dentro da Europa era feito basicamente pelas chamadas feiras medievais, e os produtos chegavam com muita dificuldade. Quando você tem as cruzadas, várias dessas cruzadas vão fazer com que a batalha seja direcionada para as rotas comerciais, e a Europa consegue recuperar muitas dessas rotas comerciais, ou quase todas. Você vai chegar ao final ali do século XV com quase todas as rotas comerciais dominadas pelos europeus. E isso vai ser um fator assim, importantíssimo para que a gente consiga entender o desenvolvimento de cidades como Gênova e Veneza, com grandes portos comerciais, e o reaquecimento do comércio, que vai ter tudo a ver com o próximo tema que eu vou trabalhar com vocês. Basicamente, a gente vai observar o seguinte: um cenário muito tenso dentro da Europa. A chamada Grande Fome faz com que no século XIV, por problemas climáticos, haja uma diminuição da produção agrícola muito intensa, gerando fome. É óbvio, gente, vocês têm que perceber isso. A fome ela vai atacar diretamente os camponeses, os servos, a população ali mais pobre. São esses os grupos mais afetados pela Grande Fome. E somado a isso, a gente vai ter outros problemas. Essa falta de alimento faz com que a imunidade das pessoas, obviamente, fique muito baixa. Isso vai abrir espaço para vários tipos de doenças, inclusive a
peste negra. Talvez aí a maior de todas as doenças que o mundo teve, mas assim, a peste negra ela vai matar uma quantidade muito grande, uma porcentagem muito grande da população. Estima-se que seja 33% da população europeia seja vítima da peste negra num primeiro momento. A gente vai observar que a peste negra vai se alastrar aí do século XIV até praticamente o século XVIII. Vai ser uma doença trazida pelos barcos comerciantes, certo? A gente está falando sobre o reaquecimento do comércio, é nesses barcos que traziam as especiarias do Oriente, os produtos do Oriente. Nesses barcos também chegavam os ratos, olha só, os ratos, chamado rato negro. A doença era transmitida pela pulga do rato. Então, a pulga que estava no rato passava do rato para as pessoas e iam transmitindo a peste negra para as pessoas. E a peste ela vai ser extremamente devastadora, porque os relatos informam que as pessoas acabavam morrendo muito rápido. Cerca de uma semana, a pessoa que contraía a peste morria. E aí, também outra coisa fundamental, a gente pensar que não existia nenhum remédio para a peste. Pouco se sabia ainda sobre a doença e não existia nenhum remédio. Hoje a gente sabe que existem antibióticos, você toma aí contra a peste bubônica e você melhora e tudo mais. Porém, a gente está falando num período anterior propriamente aos antibióticos, não tinha um remédio, por isso a população acaba morrendo. Como eu disse, vão ter aí cerca de 1/3 da população europeia morta, algo em torno de 75 milhões de pessoas por toda a Europa. Toda a Europa vai ser contaminada de forma muito rápida, papo de 3, 4 anos praticamente em Europa inteira. Ah, professor, mas o coronavírus foi em coisa de meses, menos de um mês você estava no mundo todo. Sim, mas é um mundo hoje, um mundo globalizado. A gente não pode comparar a existência do coronavírus no mundo de hoje com a peste negra do século XIV, onde você está no início de grandes transportes, grandes linhas de comércio ligando o Oriente, basicamente, à Europa. E no meio disso tudo, como se não bastasse tanta situação tenebrosa, ainda temos a chamada Guerra dos 100 Anos. É claro, esse é um nome, como a guerra vai ficar conhecida, não quer dizer que a guerra vai durar efetivamente 100 anos, ela dura um pouco mais, coisa de 120 anos mais ou menos aí. Essa grande guerra que começa na época medieval, termina na época moderna, é uma marca para uma série de fatores, mas principalmente para a França. A gente vai observar aí que no ano de 1328, o rei da França, o Carlos IV, o Belo, bom, aí se era belo, se não era, eu não sei. Está ali a imagem daquilo que se pintava do Carlos IV. Ele vai morrer sem deixar herdeiros homens. Ele deixa filhas, mas pela lei que havia na França na época, as mulheres, as filhas não poderiam, as filhas do rei não poderiam herdar o trono. E a gente vai ter uma disputa, basicamente, entre os parentes mais próximos desse rei. Entre esses parentes, a gente vai ter o Felipe de Valois, primo do rei Carlos, francês, e, por outro lado, quem vai pleitear é o rei da Inglaterra, o Eduardo III, que era sobrinho do Carlos, mas sobrinho por parte de mãe. A gente vai ter todo aquele problema da hereditariedade por parte da mulher, por parte feminina. Se o trono não podia passar para as filhas, também não poderia passar para um herdeiro direto de uma mulher, né? No caso da esposa do Carlos IV. Então, isso vai gerar todo um questionamento. No meio desse questionamento, quem é o rei de fato? O Eduardo III decide entrar em guerra com a França. A gente tem que destacar aí uma coisa importante, talvez esse seja o grande pulo do gato. A gente está falando de uma guerra medieval. A gente não está falando de poderes centralizados dentro da Europa. Então, ainda que eu fale de Inglaterra, que eu fale de França, você não pode ter a percepção ali de um poder centralizado. O rei da Inglaterra, o rei da França, era um rei muito mais de título do que propriamente de poder, certo? Então, o Eduardo ele vai organizar um grupo de nobres pelos laços de vassalagem, coisa que a gente já estudou na outra aula, e
o Felipe de Valois também, por laços de vassalagem, junta um exército, eles iniciam a Guerra dos 100 Anos. É claro, esses reis vão morrer, os seus descendentes vão continuar essa batalha, que ela vai ter basicamente, momentos de intenso combate, tréguas pontuais, e dessa guerra vai surgir um personagem histórico fundamental para que a gente possa perceber aí a história não só através de personagens assim históricos masculinos, não só a história de grandes reis e tudo mais. Joana d'Arc. Joana d'Arc era o quê? Uma camponesa. A princípio, uma pessoa comum, como vocês que estão aí assistindo esse vídeo, e ela vai dizer o seguinte, ela vai falar que sonha com a Virgem Maria e que nos sonhos a Virgem Maria dizia que ela deveria ficar à frente do exército francês e que ela, estando à frente, o exército francês conseguiria vencer essas batalhas. Ela chega a ser levada até o rei da França na época, o Carlos VII, buscando uma alternativa aí para que fosse possível ela lutar. As mulheres não lutavam nas batalhas na época medieval. A situação francesa era uma situação muito ruim, a França tinha perdido grande parte do seu território para os ingleses, estava numa situação de derrota praticamente fechada, então não tinha outra grande solução ali, e o rei decide embarcar na onda de Joana d'Arc, e a partir do momento que ela começa a lutar, ela começa a ter uma série de vitórias, os soldados regidos aí por Joana d'Arc começam a ter uma série de vitórias, e isso faz com que o moral de guerra da França seja muito, muito desenvolvido. Mesmo com esse moral de guerra muito desenvolvido e tudo, mesmo com muitas batalhas, Joana d'Arc acaba sendo aprisionada pelos ingleses, é levada para o norte da França, que era de controle dos ingleses, e acaba ali sendo julgada como bruxa e queimada viva em praça pública. Todo o ambiente que gira a imagem de Joana d'Arc, em vez dos ingleses conseguirem diminuir o ímpeto do exército francês, na verdade, foi bem ao contrário, o ímpeto aumentou ainda mais, eles lutavam agora por Joana d'Arc, porque eles sabiam, digamos assim, que estariam sendo guiados por Deus, o que dizia a própria Joana d'Arc. Isso faz com que a França consiga vencer, no final das contas, essa Guerra dos 100 Anos. É claro que é uma vitória que a gente deve ponderar. A vitória francesa quer dizer basicamente o controle da França no seu próprio espaço territorial, o que abre caminho para mais tarde o fortalecimento do poder do rei dentro da França, mas isso é outro assunto para uma outra aula. Agora acabou, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo, quero agradecer demais por você ter chegado até aqui ao final e peço que continue seguindo aí essa playlist de história para o ensino médio. Até a próxima e valeu!